As nossas cordiais boas-vindas a todos. Que bom vê-los, a paz do Senhor. Que a paz do nosso Deus possa reinar sobre nós nesse culto de domingo. Estamos com a igreja ainda operando com poucos irmãos. Amanhã tem feriado. Houve essa greve geral aí sexta-feira que deixou todos os irmãos impossibilitados de vir para a igreja, sem ônibus e tal. E amanhã ainda tem um feriado. Então nós estamos aí com poucos membros na igreja hoje, mas parabenizando cada um que veio. Deus abençoe vocês, tá? Por estar aqui essa noite para louvar o nome do Senhor Jesus. Temos hoje um batismo do Tiago. Está ali sentadinho com seu papai, sua mãe lá atrás também na recepção. Temos uma festa linda nessa igreja. E a nossa grande esperança é que essa noite não somente o Tiago que vai se batizar, mas que outros também ao ouvir a palavra e assistir o batismo também se convertam, entregam o coração ao Senhor Jesus, para que possam se renovarem pelo seu poder. Amém? Obrigado a música aí, chegando no instrumento novo, parabéns, violoncelo ali lindo e mais um violino, não é? E o completo time ali, coisa boa, maravilhosa. E uma flautinha doce chegou também aí esses dias, essa bonita flautinha, parabéns. O piano já antigo, faltou ali alguém no violão. Mas é assim, quando tem muito artista não faz falta, né? Alguns não vêm, outros ficam. Como tem muita gente boa aqui que canta, então a igreja é bem servida, graças a Deus. Isso é muito bom, parabéns pelas músicas. Tivemos hoje na Balaine, Campuri da União Nordeste Brasileira. Estivemos com os meninos semana toda, aliás, final de semana aí com eles, gritando, pulando, participando, cozinhando com eles. Aí a Diná na cozinha dando uma força. O Gustavo fez com a sua turma aí, acompanhou na Balaine, um Campuri da União Nordeste online, que foi uma coisa maravilhosa, irmãos. E como fruto tivemos um batismo de manhã aqui. Passamos às 9h30 da manhã um garoto aqui, e o Alan que decidiu se batizar, e batizamos ele também online. E foi já postamos no Facebook aí, alguns já viram. Foi um batismo lindo de um rapaz de 16 anos, decidiu entregar-se ao Senhor. Gustavo está de parabéns com sua equipe de desbravadores, um programa muito bacana, muito bem ordenado. A igreja lotada de guria o final de semana todo. Eu pensei, quando acabar já vai cair toda. Não caiu nada, tá bênção. Tá melhor do que quando os meninos entraram, viu? Parabéns aos meninos e aos pais dos meninos que estão aqui essa noite, não é? Pelo trabalho lindo do nosso grande Campuri do Inabalaine. Muito bom. Sábado que vem nós teremos a nossa grande reunião. Já falei com a Cleide, uma das nossas coordenadoras, que vocês não percam, por favor. Todo líder de pequeno grupo e coordenador e anciões tem uma responsabilidade, não tem um chamado, tem uma intimação. Vamos estar com vocês aí sábado a partir das 2h30 da tarde. Vamos ter uma reunião, aquela reunião trimestral, aliás mensal, de líder de pequenos grupos e coordenadores. Vamos conversar muito sobre o PG. Vamos dar uma primeira aula para vocês sobre a visão do que é um pequeno grupo dentro do contexto da igreja adventista nesses dias atuais, tá? Temos algumas modificações, coisas diferentes para passar para vocês. Temos que criar alguns conceitos novos. Precisamos implantar na mente de vocês a nossa declaração de missão. Já estou mandando fazer aí em placa de vidro, já vai vir tudo certinho, tá? Precisamos conectar essa igreja linda da Central de Fortaleza na ideia de estarmos nos congregando através dos nossos grupos pequenos, tá bom? A nossa grande luta nessa igreja é tornar essa igreja toda em rede. É uma luta muito grande, é um trabalho imenso, mas nós vamos conseguir pela graça do poder de Jesus, amém? Estamos orando muito por vocês, a fim de que nós possamos ter nesses dias vindouros uma igreja completamente voltada para grupos pequenos. O grupo pequeno dos surdos está crescendo cada vez mais. O grupo pequeno a Novo Tempo está uma bênção. Os desbravadores valdenses estão dividindo em 10 pequenos grupos, só desbravadores, chamam de PG, aliás, PG de lenço, não é? Já estão montando aí um trabalho bacana com eles, junto com o Gustavo. A nossa ideia é formar 10 pequenos grupos já está formado já os pequenos grupos, mas vamos dar um pouco mais de energia nesses pequenos grupos de desbravadores, que é uma bênção para a honra e glória do Senhor.
Então nós estamos aqui já operando com quase 20 ou mais 20 pequenos grupos nessa igreja, e vamos avançar. Precisamos chegar a pelo menos 100 pequenos grupos nesse distrito, e a central precisa dessa fatia de 100 e estar pelo menos com 70% dos pequenos grupos aqui dentro, irmãos, dentro desse lugar. O que nós queremos é que lá no seu bairro, na sua geografia, onde você mora, você possa brilhar com a palavra do Senhor, tá? Eu estou pessoalmente coordenando 2 pequenos grupos, o Sal da Terra. Sal da Terra, cadê? Está ali atrás? Cadê sal? Ali tem sal salgando, sal lá atrás, sal no meio, sal aqui, sal lá em cima, tem sal que eu nunca vi. Depois vão vir para cá depois. O Tiago faz parte do Sal da Terra, vai batizar, né, Tiago? Já vai começar aí um batismo, Sal da Terra. Nós temos 9 meses para dividir o nosso pequeno grupo. Daqui a 9 meses vamos rachar o PG em 2 e vamos dividir ali no Morro do Ouro, para que aquele morro fique abençoado pelo Senhor Jesus, amém? Ontem eu estive visitando uma família maravilhosa aqui da igreja. Fui na casa da Manu, junto com a Carla, junto com o William, e nós ali fechamos um pequeno grupo também, que está começando. Primeira reunião é quinta-feira, não é? Eu vou pedir que a minha vice, já aqui do púlpito, pedir que ela assuma lá o nosso, que eu vou inaugurar o desses meninos aqui, que fica lá na Calcaia, bem distante. Então a minha vice aí já vai estar firme, assumindo quinta-feira aí o PG com a lição, a animosidade toda, e eu vou dar uma assistênciazinha ao pequeno grupo que vai nascendo, vai ter nome, ainda vai ter ministérios. Eu vou estar lá dar uma força para vocês quinta-feira. Então eu estou coordenando o Sal da Terra e estou coordenando também o Orion. São 2 pequenos grupos que o Paulo e a Lúcia fundou, um pequeno grupo muito bom aqui no bairro. Qual o nome daquele bairro bem? Esqueci, o bairro lá da Lúcia. Padre Andrade. Então tá lá um PG no Padre Andrade, um PG lá na Calcaia, um PG no Morro, um PG da Cleide, e tem aqui muitos PGs espalhados em toda essa região. Nós estamos nascendo cada semana novos pequenos grupos, irmãos. Então temos que estar unidos para a gente entender onde tem pequeno grupo e o que vai acontecer conosco, tá? Então a nossa grande luta é fazer com que os pequenos grupos em rede funcione, mas funcione mesmo para valer, levando a igreja a aparecer e fazer um trabalho lindo lá no bairro onde vocês estão. Nossa grande luta é trazer o povo da rua para o PG, do PG para a igreja, da igreja para o PG e do PG para os ministérios, ok? Então essa é a nossa luta, e é muito bom estar com vocês. Vamos orar para a gente poder abrir a palavra do Senhor e poder assim começar a nossa mensagem dessa noite. Como eu falei para vocês, sábado que vem tem nossa reunião, e também temos Santa Ceia sábado que vem, tá? Nossa Santa Ceia trimestral acontece sábado que vem também. Vamos ter aqui um sábado muito cheio, próximo sábado. Deixa eu ver outra coisa que falar para vocês. Sim, nós teremos agora em agosto o nosso 2º ou 3º encontro de A Sós com Cristo. Não perca, se inscrevam rápido. Vai ser um sócio Cristo só para jovens, mas se você não participou, nos procure para participar também, ok? Vamos orar. Abram suas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 3 e verso 1. Vamos orar, depois lemos a palavra. Amado Pai, vamos abrir a palavra e vamos ler Tua palavra, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor Pai, que o Senhor venha estar conosco. Nos ajude a passar a mensagem a essa igreja querida. Nos dê a Tua paz. Fica conosco, que ao ler a palavra, essa palavra possa encontrar refúgio no nosso coração. Obrigado por tudo. Nos dê a Tua glória e o Teu poder nessa noite, Pai, nos usando para que possamos ser um instrumento vivo em Tuas mãos. Não merecemos nada do Senhor, mas tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Nós te agradecemos. Pedimos ao Pai de forma muito especial que o Pai querido venha cuidar de cada membro, cada irmão que veio aqui essa noite, que eles encontrem paz no coração. Que essa noite, Pai, o Senhor possa dar aos corações aqui aflitos muita paz. Se tem alguém aqui com muito medo, que o Senhor dê coragem. Tem alguém aqui com muita dúvida, que o Senhor dê a certeza. Tem alguém aqui, ó Deus, doente, que o Senhor dê a cura. Fica conosco então nesse culto. Abençoe Tua palavra lida, eu te peço por Jesus, amém. Muito bem, capítulo 3 e verso 1 de Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem.
Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando vis a arca da aliança do Senhor vosso Deus e os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Verso 4: contudo haja distância de cerca de 2.000 côvades entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Diz Josué ao povo também: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou o sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Eu quero nessa noite rapidamente dividir esse texto bíblico em 3 partes. Esse é um texto lindo porque fala da primeira vitória, das grandes vitórias de Josué, do povo de Deus. Moisés tinha morrido, Moisés agora já não estava mais com eles. O líder maior Josué tinha falecido e Josué assume então o local de liderança. O vice, que era Josué, agora com a morte de Moisés, melhor dizendo, Josué assume a liderança e ele vai agora dar para o povo sua grande e maior vitória. Estão prestes a receber o grande prêmio de adentrar na parte da terra prometida por Deus. Eles estavam quase alcançando 40 anos de caminhada pelo deserto. A ansiedade e a expectativa de uma terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó agora finalmente parecia ser verdade. Era um sonho sendo realizado. Sabemos que Moisés não viu esse sonho, ele morreu e viu coisa melhor, porque quando Moisés estava para entrar na terra, o Senhor Deus pediu que ele subisse o monte, e como a águia, Moisés dormiu no Senhor. Mas a Bíblia diz que Moisés foi ressuscitado e Deus levou para si, representando os que vão morrer, mas vão vencer a morte quando Jesus voltar. Mas dessa parte para lá, vamos voltar para Josué. Então Moisés tinha falecido e agora Josué, ele assume a liderança. E como eu falava para vocês, o povo estava numa expectativa muito grande. O povo sonhava com a nova terra. A nova terra era o sonho. Uma terra prometida era tudo o que eles queriam na vida. 40 anos rodando deserto. Muitas serpentes picaram, muita coisa ruim aconteceu, mas muitos milagres também aconteceram. E o povo estava na expectativa de adentrar a terra prometida. E agora diz a Bíblia que o líder Josué assume essa parte muito importante da história do povo de Deus. Mas antes de entrar na terra existia uma barreira natural, e o nome era Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio que transbordava. E segundo a história, naquela época, quando Josué se aproximou dele para poder entrar na terra prometida e colocar os seus pés na terra prometida ou parte dela, o rio descia de forma caudelosa e muito forte. O Rio Jordão era um rio muito importante para aquela região, e era um rio que ele estava transpondo as suas ribeiras, estava muito cheio, e ele estava passando de forma muito forte. E o Rio Jordão era a grande barreira, era o grande divisor de água. O Rio Jordão era a maior dificuldade que o povo de Deus estava encontrando para entrar na terra prometida. Não tinha como entrar na terra sem passar o Jordão, não tinha como. É bem verdade que o Jordão já tinha sido aberto por outros homens de Deus. Aliás, seria aberto no futuro, não é? Primeiro que abriu foi Josué, depois Elias abriu o Jordão, depois Eliseu abriu o Jordão, mas o primeiro a abrir o Jordão com o poder de Deus foi Josué. E aquele rio estava transbordante, era um rio muito forte, e era a grande barreira para o povo de Deus adentrar a Canaã, a terra prometida. É interessante, irmãos, que um acampamento daquele tamanho, com quase 2,5 milhões de pessoas, não seria fácil passar naquele rio. Humanamente falando, era impossível, porque como construir barcos para esse povo todo? Como construir canoa para esse povo todo? Para começar, o povo de Deus não tinha cultura de água. Moravam no Egito e eram escravos. Lá tinha um rio, o rio que corria, o rio Nilo, mas eles não tinham contato com o rio para navegação.
e sim para molhar o barro e preparar tijolos. Não tinham cultura de navegação, só tinha um jeito de passar aquele Jordão, era pé enxuto. E para passar pé enxuto, só um grande milagre, só algo muito grandioso daria aquele povo de Deus a alegria de passar o Jordão e adentrar a terra prometida. Você veio aqui a essa igreja essa noite, você está aqui me ouvindo e está escutando a palavra de Deus. Eu não sei qual é o Jordão que você está enfrentando agora, eu não sei. Estou vendo você aqui do alto, aqui do púlpito. Alguns aqui, claro, vocês são minhas ovelhas, outros vieram hoje pela primeira vez, outros vieram aí de outras igrejas, estão aqui sentados me ouvindo, e eu não sei como precisar, que tipo de Jordão você enfrenta hoje. Para algumas pessoas, às vezes o casamento é um grande Jordão. Para algumas pessoas elas estão enfrentando um problema seríssimo a dois. E essa noite eu posso estar falando para alguém que diga: pastor, o meu Jordão é minha família, o meu casamento está péssimo, eu não consigo atravessar essa fase difícil do meu casamento. Estou há 5 anos com meu marido, ou estou há 5 anos com a minha esposa, o nosso casamento perdeu qualidade há 5 anos, e desde então o nosso casamento não passa de uma farsa, está ficando cada vez pior. O meu Jordão agora é o meu casamento. Talvez eu fale para você que está aqui me ouvindo, o seu Jordão seja o casamento. E você sente que se você não passar esse Jordão, você não conseguirá divisar a terra que Deus prometeu para você. Talvez eu fale com alguém que o seu Jordão agora seja o seu filho. O seu filho ou a sua filha, que está tendo sua paz. Você está muito preocupado com o seu filho ou com a sua filha. Teu filho está se envolvendo com pessoas que não deve se envolver. Você já tem 50 anos de idade, 60, e você não é bobo, e você sabe que ele não está bem. Você não consegue se enganar pensando que ele está bem. Ele está muito mal, por sinal. E você acha que é intransponível resolver a situação do seu filho. Essa noite posso estar falando para alguém que a grande barreira do Jordão seja a pornografia. A pornografia é uma barreira que destrói e impede que você coloque os seus pés na terra prometida. E a pornografia é uma indústria que vende e é multimilionária. A pornografia está deixando cativo milhões de jovens, milhões de pessoas ao redor do planeta. Pode ser que o seu problema hoje seja pornografia. Talvez fale para alguém essa noite que o grande problema é depressão. Está depressivo. Pastor, depressão é uma coisa terrível. E eu, falando com um rapaz sobre depressão, ele falou assim: pastor, depressão nos tira toda a esperança. Achei duro aqui falar aquilo. Depressão nos tira toda a esperança. A gente não vê nada na frente, não há mais futuro para a gente, não há mais alegria para a gente. E é por isso que tudo que um depressivo agudo quer é tirar a própria vida. Ele não quer se matar porque quer tirar a vida, ele quer se matar para tirar a dor da depressão. O depressivo se mata não é porque ele quer tirar a sua vida, não, ele quer viver. Ele se mata porque ele quer matar aquilo que está matando a sua vida. Como não consegue tirar o que mata a sua vida, então ele mata aquilo que mata a vida e também mata a vida. É como alguém que quer tirar um fruto da árvore, não consegue, e ele derruba a árvore, e cai árvore e fruto e tudo. Isso é depressão. Talvez essa noite eu falo para alguém que está aqui e veio depressivo para a igreja, veio cabeça baixa, está sentado ali, mas meio na posição fetal, posição de depressão, pensativo, taciturno, triste. Talvez o seu Jordão seja a sua depressão. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. A palavra do Senhor diz que quando Josué estava com um problema muito grande para resolver, chamado Rio Jordão, o Senhor Deus ensinou a Josué como fazer para transpor o Jordão. Já que não tinha ferramentas à mão de Josué como líder, não havia engenharia náutica para fazer um grande navio e passar no navio, já que não tinha forças para resolver o problema presente, então Deus aparece e diz: Josué, deixa eu te ensinar como você vai fazer para você passar o Jordão e ter a terra prometida.
Deixa eu dar para você aqui os passos que você vai dar para você atravessar. E no texto bíblico, Deus chama Josué e diz: Josué, vou te dar 3 passos para você passar o Jordão. Eu quero nessa noite rapidamente que você medite comigo nos 3 passos. Primeiro passo que você vai dar está no verso, capítulo 3. Veja aqui comigo. Sua Bíblia está aberta, não é? Localiza aqui. Está aqui, ó. Capítulo 13, verso 3. Primeiro passo. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguirei. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvades entre vocês e ela. Primeiro passo para você passar o Jordão: deixe que Deus leve o seu problema. Amém? Permita que Deus assuma a dianteira da sua vida. Deus disse a Josué: Josué, pegue os levitas, coloque sobre os seus ombros a arca da aliança e deixe que a arca vá à frente. Permita que a arca delineie o caminho. A arca será o Google Map, a arca será o Waze, a arca será o guia de vocês. E por favor, como eu conheço você, que você é um grande líder, e você volta e meia quer tomar nas mãos o seu próprio problema, vou dar um conselho a você, Josué. A arca vai na frente e você fica a 2.000 côvades de distância da arca. E disse mais para os levitas: somente carreguem a arca, mas a arca dirá o caminho onde vamos passar. A arca da aliança representava o poder de Jeová. Jeová Jireh, o rei da guerra, o Deus da batalha. Josué, não atrapalhe a obra do Senhor na tua vida. Deixe que Deus vai guiar vocês. Amados ouvintes dessa noite, não atrapalhe a Deus. Se você não atrapalhar Deus, Deus fará em vossa vida grandes coisas. Amém? Não atrapalhe Deus. Não faça a obra do Senhor. Deus não quer que você faça o trabalho dele. Deus não precisa que você faça o trabalho dele. Deixe Deus fazer o trabalho que lhe é próprio e faça o seu trabalho. O seu trabalho é confiar na promessa divina. O seu trabalho é se achegar aos pés de Cristo. A sua luta deve ser sempre estar aos pés de Jesus. Você não pode se salvar. Você não tem poder de se salvar, porque o teu Jordão é muito grande. Você tem vícios, você tem problemas, você tem doenças. Todos nós temos. E há problemas na vida que não tem como resolvermos. Está além da nossa força. Não tem como resolver, não tem como ter solução. E só tem um ser que pode resolver. O nome dele é Deus. Conselho bíblico aqui é o seguinte que Deus deu para Josué: Josué, por favor, se mantenha. Não atrapalhe a Deus. Não queira fazer o trabalho de Deus. Deixe que Deus faça o seu trabalho. O nosso trabalho, queridos irmãos, não é resolver os problemas da família, não é resolver o problema da pornografia, não é resolver o problema do filho. A nossa grande luta é se aproximar, ficar juntinho daquele que pode resolver tudo isso. Eu não posso resolver meu problema, não posso. Quantas vezes estou em casa orando de madrugada, minha esposa também vem orar comigo e me sinto impotente. Quanta impotência quando olho para essa igreja como pastor. Quantos desafios: desafio físico, desafio doutrinário, desafio de ordem estrutural, desafio missionário, desafio de fidelidade. Temos muitos irmãos que não conseguem entender ainda a bênção da fidelidade, não entrar na mente dele como é bom ser dizimista e pactuante. Não entrou na cabeça ainda, eu tenho que ter paciência. Às vezes oro de madrugada, e esses dias eu passei um bom tempo orando só por vocês, acreditem.
Eu passei um bom tempo de joelho. Eu disse: eu vou orar só pela central, só a central de Fortaleza. Eu fiquei de joelho de madrugada um bom tempo. E vocês acreditem, passei muito bom tempo orando por vocês, lembrando o rosto de vocês, dessa igreja, do desafio, dos bancos que tem que trocar, tem que melhorar, da pintura, da fachada da igreja, das coisas estruturadas dessa igreja, dos irmãos que não conseguem ser fiéis ao Senhor. Isso me angustia muito. Como é difícil lidar com um povo que não consegue entender que a palavra do Senhor pede fidelidade. Preocupado com os casais que estão se separando, casais que estão morando na mesma casa, dormem na mesma cama, mas estão longe um do outro, separados de corpos. Jovens que estão envolvidos com coisa que não devem. Minha igreja é uma igreja gigante, quase 400 membros, e tem mais 2 para poder cuidar. E às vezes verga sobre meus ombros o peso dessa igreja. E esses dias orando ao Senhor, disse: Senhor, não dá para passar esse Jordão, é grande demais. O Senhor me chamou para conduzir um povo, eu não consigo conduzir esse povo, não é tarefa minha, não consigo fazê-lo. Pai, o que é que eu vou fazer? E em angústia de alma, eu pedi a Deus socorro. Pai, ajuda os casais da minha igreja, por favor, resolva as questões da minha igreja. E no meio da angústia, o Senhor falou para mim uma frase, eu vou dizer para vocês: momento a sós com Cristo é uma bênção. Sabe o que Deus falou para mim no meu coração, na minha mente? Disse assim: pastor, eu posso fazer 1 segundo o que você na sua vida inteira não conseguirá fazer. Eu sou Deus, pastor. Aquietai-vos. O seu papel é só orar. Ore muito, pastor. Fique perto de mim. Gaste tempo na minha presença. E saiba que em 1 segundo eu faço muito mais por você e sua igreja do que o seu trabalho inteiro e sua capacidade de uma vida inteira. Eu faço muito mais em 1 segundo, porque eu sou Deus. Tá difícil de aguentar o teu filhão, né? É um Jordão difícil. Casamento tá barra, não tá? Eu sei que tá. Tá lutando com pornografia, não tá? Tá lutando com problemas de ordem emocional. Está lutando com teu filho, está lutando com seus problemas de ordem depressiva, e às vezes são intransponíveis. Aprenda uma coisa essa noite: permita que Deus resolva para você. Você não pode resolvê-lo. Entregue nas mãos daquele que tudo pode fazer. Josué, os nomes Josué pode se espalhar por Antônio, Sebastião, Maria, Alain, Tiago. Hoje não posso significar qualquer nome de vocês. Aprenda uma coisa: o seu Jordão só será atravessado, só será rompido, só será vencido quando você entender que nas mãos de Deus nós faremos proezas. Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele faz calcar aos pés os nossos inimigos. Diga amém. Você nasceu para que você pegue a sua depressão e você calque aos pés que é a sua inimiga. Essa noite Deus quer dar poder a você para que o problema da família que você tem, você possa calcar aos pés e pisar, porque é a tua inimiga. Essa noite o Senhor quer fazer de você um rapaz livre, alguém que está sem algemas. Se as algemas é pornografia, se as algemas são pensamento impuro, se as algemas são infidelidade nos dízimos e nas ofertas, se as algemas são tua luta porque você não ama mais sua esposa, que você está namorando uma moça no teu trabalho, se esse é o teu Jordão, e se você cair, você vai se afogar, você vai acabar toda a tua vida. Não permita que isso aconteça. Diga: Pai, eu quero que o Senhor Deus me dê força para que em meus pés eu possa pisar esse meu inimigo. Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele faz calcar os pés os nossos inimigos. Quem é o seu inimigo? Temos um inimigo em comum chamado Satanás, e está com um Jordão na tua frente dizendo: você não pode,
Desista. Já tentou uma vez, já tentou duas, já fui para terapia familiar, pastor, casamento não deu, tá porcaria mesmo, não dá mais, não tem mais liga, não tem mais química, acabou a química em casa, não rola mais nada. Escuto muito isso. Já ouvi 50 sermões sobre fidelidade em relação aos dízimos e ofertas. Não dá para fazê-lo, não entendo, não quero entendê-lo. Você não consegue mais vencer essas barreiras. Não dá para entender essas coisas de Deus na tua mente. Não dá para lutar contra o meu adolescente, ele é muito argumentador. Tem argumentos piores que o pastor não entende o que ele fala para mim. É difícil lidar com adolescente mesmo. Em pós-moderno, pior ainda. É bem complicado. Está muito difícil lidar com essa questão de pensamento impuro, pastor. Não consigo fazê-lo. Então, se você não consegue fazê-lo, você está na posição exata para que Deus opere em você um grande milagre. Primeiro passo para passar o Jordão, qual é? Deixe Deus ir à frente. Não atrapalhe a Deus. Se você não atrapalhar Deus, Deus fará a bênção que determinou, ou trará a bênção que determinou para você. Não atrapalhe a Deus. Você não pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deixe que Deus faça. Segunda parte dessa mensagem, eu vou partindo já para quase final. Você vai ver no verso seguinte: Josué, você vai passar por caminho que você nunca passou antes. Prepare-se. O Jordão nunca tinha sido aberto naquela época, nunca. Você vai passar caminhos que você nunca viu. O povo vai entrar no leito do rio e vai ver coisas no leito do rio que ninguém nunca viu. Caminhos diferentes. Prepare-se. Segundo passo, você vai passar por caminho que você nunca viu antes. Amada igreja, no caminho para o céu, o caminho para a Canaã celestial, nós temos que passar obrigatoriamente por caminhos estranhos à nossa natureza. Vou falar um deles. Quer ver? Vou falar para você que é casal. A coisa mais estranha do mundo é você pedir perdão para sua mulher. A mulher é mais difícil, é mais fácil pedir para o homem perdão sobre algum pecado que ela cometeu, algum erro, algum agafe. Mas para o homem é muito difícil. Deixa eu falar uma coisa para você que está me escutando aqui, você que é homem. Aprenda uma coisa: o caminho para a Canaã celestial é um caminho estranho à natureza humana. O caminho para o céu é um caminho estranho à carne humana. Pedir perdão é estranho à minha carne, porque eu nasci em pecado, diz Paulo, e em pecado me concebeu minha mãe. A palavra diz que o ser humano é podre dos pés ao cabelo da cabeça. É tudo chagas, é tudo sujo. E diz mais a palavra: pode um etíope mudar sua cor, ou um leopardo mudar as cores do seu corpo? Pode vós, acostumado a fazer o mal, passar a fazer o bem? Impossível. O caminho para o céu é um caminho estranho à natureza humana. Pedir perdão me é estranho, me é muito familiar esculhambar, desdenhar, ir para cima e ser violento. Isso me é muito estranho. Eu nasci assim. Determinismo genético, quem sabe, determinismo ambiental, determinismo psíquico. Não sei que determinismo você adquiriu com a tua atitude, mas verdade é, esse tipo de coisa é bem pertinente à minha carne, à minha vida, a mim. É estranho, muito estranho, um homem pedir perdão para a mulher. É melhor ficar intrigado ou com raiva assim 2 meses, um cara pro outro. Ela é a culpada, eu sou culpado. Não queremos conversar sobre isso. É estranho a mulher carnal falar para o esposo: eu errei. A boca trava, né? A boca trava, as pernas travam, você não vai. Pedir perdão é algo estranho. Mas vos digo uma coisa: se você quer ir para o céu, aprenda que pedir perdão será uma prática tua diária. Pedir perdão à esposa, pedir perdão ao amigo,
Pedir perdão a Deus precisa ser o vosso costume diário. Da coisa estranha, a natureza carnal, aliás espiritual, sabe qual é? Estranhíssimo. A natureza nossa carnal é a gente entender que precisa passar um bom tempo na presença de Deus. Ou coisa estranha. Esse dia estivemos aqui com a equipe do A Sós com Cristo. Nos ensinaram a falar em voz audível com Deus. Esse dia viralizou aqui não sei quem mandou para mim, muito bacana, do Mark Philley, que foi MIPS, ex-evangelista da Associação Geral. Marcou Mark Philley, foi muito tempo ele hoje está aposentado, mas um grande homem de Deus, um orador tremendaço. E viralizou aí na internet uma mensagem dele pequena, falando sobre a questão da oração de forma audível. Eu achei interessante, ele botou alguns textos bíblicos, e inclusive o texto do Getsemane, quando Jesus disse em voz audível, disse para o discípulo: estou com o coração cheio de morte, a alma está angustiada, venha orar comigo. Chamou os discípulos, os 12 vieram, e aí disse: agora venha para cá um pouquinho mais, Tiago, João e Pedro. E depois falou: vocês ficam 3 aí, eu vou aqui mais pertinho dessa árvore falar com Jesus. Momento a sós com Deus. Vocês ficam aí, eu fico aqui. Jesus ficou um pouco mais distante, debaixo de uma árvore, e começou a clamar, diz a Bíblia, de mente inclinada para o Pai. Começou a angustiar-se. Deu um tempo, ele voltou para os discípulos e os encontrou dormindo. E na oração, a Bíblia diz que Jesus clamava em voz alta, de forma audível: Pai, 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 estou com medo. Pai, estou sozinho. A terra é pior do que eu pensava, Pai. Esse planeta é escuro. Esse planeta é impregnado de pecado. Pai, sobre meus ombros o pecado do mundo inteiro, desde Adão até o último antes da tua volta, recai sobre meus ombros. Pai, estou com medo. Pai, o cálice é muito amargo. Pai, por favor, me escute em voz alta. Estou no Getsemane, na escuridão da noite. Estou tremendo. Estou com muito medo, Pai. Estou sozinho. Ele clamava, ele falava em voz audível para o Pai. A Bíblia diz que Jesus orava em voz audível. E algumas vezes faz muito bem para a nossa alma. Quando você quiser clamar, vá para um lugar sozinho e pode gritar e diga: Deus, eu estou aqui falando de voz audível. Não consigo mais ficar calado com esse pecado que acaba comigo. Essa coisa aqui que destrói a minha vida. Esse negócio aqui que está atrapalhando o meu ser. Isso aqui é estranho para mim, Pai. É muito estranho. Orar, falar com Deus é estranho à natureza humana. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe uma melhor atividade na vida e mais poderosa do que passar tempo na presença de Deus. Experimente isso. Experimente agora. Experimente em casa, no trabalho. Experimente na tua vida. Aprenda a conversar com Jesus. Converse com Ele em voz audível. Converse muito com Jesus. Diga-lhe dos seus problemas, das suas dores. Se você aprender a falar com Jesus, você ouvirá dele lições maravilhosas. Ele vai te ensinar o que você vai fazer para você dar o primeiro passo, que é deixar que Ele vá à frente. E o segundo passo, que é se acostumar com as coisas estranhas da carne, que são as coisas do Espírito. Pedir perdão é estranho à carne. Ficar com Jesus de joelho é estranho à carne. Lidar com mente suja, lidar com pensamento imundo, que vem à nossa frente na hora, é muito estranho. Se está acostumado em mexer com pornografia na televisão, em canal fechado ou internet, os dedos deslizam logo para aquilo. O diabo guia os teus dedos para as teclas exatas. Quando menos pensa, está dentro do mundo da pornografia e chorando diz: Senhor, estou aqui de novo. Ter mente limpa é estranho à carne. Mas vou dizer uma coisa nessa noite. Segundo passo para você passar o Jordão. Aprenda uma coisa. Segundo passo que temos que trilhar
é que pedir perdão, ter mente limpa, falar com o Senhor é algo estranho à nossa natureza, mas é necessário praticá-lo se eu quiser passar o Jordão. É bíblico. Josué, aprenda uma coisa: você vai passar em lugares estranhos à sua natureza. Eu quero encerrar com o terceiro passo, que é bem importante. O terceiro passo aqui é muito legal. A palavra do Senhor fala assim: santifique o povo, porque amanhã o Senhor fará no meio de vós. Maravilha é precedida por santificação, ok? Todas as maravilhas são precedidas por santificação. Cada vez que eu me santifico, depois da santificação vem as maravilhas, ok? Então maravilhas sempre vai ser precedida por santificação. Josué, santifica o povo agora, porque amanhã o rio Jordão vai se abrir. Diga amém. Não existe Jordão aberto sem santificação. Falei ontem, vou falar para vocês aqui. Olha aqui para mim, você que é minha ovelha. Olha aqui para mim. Não pense que o céu é perto. O céu não é perto. Não pense que o céu vai ser conquistado de qualquer maneira. Cuidado com a religião mentirosa do aceite Jesus e está tudo pronto. Isso é mentira. Cuidado. Esse tipo de religião é mentirosa e dissimulada. Jesus me chamou de qualquer maneira, mas não é para ficar como eu vim de qualquer maneira. Não é para ficar. Ele me chama de qualquer forma, mas quando eu venho, Ele me transforma. Eu não posso falar que eu sou de Jesus se eu não sofro transformação. Eu não posso falar que eu sou de Jesus se o meu casamento é uma droga há 20 anos e não consigo mudar. Que tipo de Deus é esse que não muda a tua vida? Que tipo de religião é essa que não modifica a tua forma de falar e de agir? Que tipo de crença tu tens que tu és o tempo inteiro a mesma pessoa com problemas sérios de pornografia, de ordem social, de problemas moral, há 20 anos na igreja, e a minha religião não consegue me ensinar a entregar aquilo que é de Deus nos dízimos e nos pactos? Que tipo de igreja você serve? Cuidado com o tipo de religião que prega que aceita Jesus e está tudo certo. Errado. Não estou pregando aqui salvação pelas obras. Eu estou falando para você que o livro de Mateus capítulo 11 diz que o reino dos céus é conquistado por esforço. E Paulo falou: eu esmurro o meu corpo para não ser desqualificado. Salvação é esmurrar o corpo. Salvação é lutar contra a própria carne. A nossa luta não é contra sangue, nem contra homens. A nossa luta é contra potestades. Nossa luta é contra nós mesmos. Se você tem dois inimigos na sua vida, o primeiro é você, o segundo é o diabo. Às vezes junta você e o diabo contra você, aí é problema. Às vezes se une você e o diabo para acabar com você mesmo. Repito para vocês: santificai-vos hoje, e amanhã tem maravilha. As maravilhas é precedida pela santificação. Me mostre uma família fiel, me mostre uma família que louva o Senhor, me mostre uma família equilibrada e cheia do Espírito, e eu te mostrarei um pai e uma mãe que passam noites inteiras, ou passaram noites inteiras, clamando, intercedendo pelos filhos.
infelizmente, algum de nós já acostumamos com o fato de nossos filhos estarem perdidos. Estamos acostumados com isso. Nos acostumamos. Por trás de um homem fiel, por trás de um homem de caráter nobre, por trás de um homem de um legado, existe um outro homem que rompe noites inteiras clamando a Deus que lhe dê força para vencer a própria carne. Não pense que ser adventista é ser vitorioso, chegar em casa agora e ligar a televisão e ficar lá no Fantástico de perna pro ar. Cuidado com isso, irmãos, menos nas TV. Cuidado com isso. Você pode estar perdendo tempo. Pastor, não consigo vencer uma batalha. Não vai conseguir vencer batalha nenhuma mesmo. Não existe batalha de graça. O que Deus me chama é para uma luta diária, uma batalha contra a própria carne. O que Deus me chama é para passar noites inteiras de joelhos, clamando a Deus que salve meu filho, salve minha mente podre, salve meu casamento, salve a minha vida, salve de mim mesmo. O que existe é uma luta diária. Mateus capítulo 11, desde João até Cristo voltar, diz o livro: o reino da glória será conquistado por esforço. E a palavra esforço em grego é basmati e biastes, que significa luta sangrenta. Eu não posso dar mole para o meu corpo, porque se eu der mole, ele acaba comigo. Eu não posso brincar comigo mesmo, porque se eu brincar, eu caio, eu tomo um tombo. Isso é uma guerra. Ellen White diz que se tivéssemos os olhos abertos, veríamos uma guerra literal entre os anjos de Deus, os serafins, os querubins e os anjos satânicos que lutam para conquistar a mim e você. Eles batalham por terreno para poder acabar e conquistar você. O diabo é muito organizado e trabalha de forma firme. Ele quer você. Olha aqui para mim. Acorda aí, meu amigo. O diabo quer você. Olha aqui para mim. O diabo quer teu casamento. Olha aqui para mim. O diabo quer teus pensamentos. O diabo está afim de pegar você para ele. E vai usar as armas que ele tem de melhor nesse planeta: sedução, mentira, falcatrua, meia-verdade, insinceridade, mau caratismo. Armas que o diabo quer usar. E infelizmente essas armas, esse produto satânico já está dentro de nós quando nascemos. Diga misericórdia. Por isso que a luta nossa é contra a nossa própria carne, natureza humana. Esse é o problema. Natureza caída, natureza rebelada. Esse é o nosso grande problema. Você quer ter bênção, não quer? Se eu perguntar a você: quem quer bênção aqui? Todos levantar a mão. Se eu perguntar: quantos quer pagar o preço da bênção? Qual o preço, pastor? Passe todo dia 1 hora de joelho na presença do Pai. Ah, não dá não, tá louco? Como é que vai cuidar das minhas coisas? Eu trabalho, pastor. Eu sou ocupado. Eu tenho que fazer. É verdade? Deixa eu refrescar a tua mente um pouquinho agora nessa noite, para terminar minha mensagem. Você não quer passar 1 hora com Deus agora, não é? Nem 2. Deus te dá 24 horas, não dá para você? Dá ou não dá? Você tem 24 horas, você não tem? Tem ou não tem? Claro que tem. Você não quer tirar 2 horas para Deus, não é? Porque você é muito ocupado. Deixa eu refrescar a tua mentezinha. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, ou até 1 ano atrás, você dava para o diabo a tua vida toda, lembra? Você ia para a balada, você passava a noite inteira tomando cachaça, fumando droga, se prostituindo, se destruindo. Lembra disso? Está lembrando agora? Está lembrando comigo?
Ruim de lembrar isso, não é? Deixa eu lembrar você. Alguns aqui, alguns anos atrás, tinham uma vida escrava de Satanás. Saiu de casa, trabalhava a semana inteira, e na sexta-feira já chegava o gosto de cerveja na boca. Sexta de manhã, está chegando a hora. Pegava o dinheiro com o patrão, o mirrado dinheiro, a esposa em casa com o filho sem ter o que comer às vezes, uma feirinha já rala da semana, e você ia para casa? Ia não. Você ia para beira-mar, toma cachaça, e alguns iam para prostíbulo se prostituir. E vocês passavam, alguns de vocês, é claro, não todos, mas alguns aqui passavam o final de semana todo tomando cachaça, se destruindo. Vocês davam para o diabo não 2 horas, mas dava o final de semana inteiro. E na semana toda pensavam porcaria, comiam porcaria e faziam porcaria. Mas um dia Jesus me salvou, e agora salvo, eu tenho uma cara de pau de falar para ele que eu não posso passar 1 hora com ele. Paciência, irmãos, paciência. Quando eres do diabo, a vida é do diabo. Uma vez de Jesus, nem 1 hora para ele. Getsemane, véspera da morte de Jesus. Pedro, nem 1 hora pudesse velar comigo? Não posso, pai, eu estou trabalhando, me deixa em paz. Tenho que fabricar, tenho que trabalhar, tenho escola para pagar, boletos que está vencendo. Botou de novo Pedro, de novo a 3ª vez, de novo. Quero encerrar com a frase de Jesus dizendo: Pedro, levante, levantai-vos, eis que chegou aquele que vos trai. Vocês acham que Jesus está falando dele mesmo nesse texto bíblico? Quem pode trair Jesus? Traição é algo que alguém faz que eu não sei. Quando é que a mulher trai o marido? Ainda está com o homem, ele não sabe. Isso é traição para ele. Fui traído. Por que eu fui traído? Porque algo aconteceu que eu não sabia. Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo e que Judas ia traí-lo? Vocês acham? Claro, Jesus sabia. Quando Jesus fala assim para os discípulos, estavam dormindo os 3, Tiago, Pedro e João: levantai-vos, é chegado aquele que me trai, ou aquele que trai. Estava dizendo o quê? Levantem-se, o diabo se aproxima do jardim do Getsemane. Ele vem no corpo de um homem chamado Judas, e vem literalmente com o inferno para acabar com vocês. Porque eu nasci para isso, e para isso vim para o mundo. Eu vim morrer por vocês, mas levantai-vos, o diabo se aproxima. Acordem, não durmam tanto. Essa é a moral desse texto bíblico. Interessante, não? Quer passar o Jordão? Quer vencer os problemas? Só tem 3 passos. Primeiro, deixe Deus ir à frente. Segundo, aventure-se a passar por caminhos estranhos à tua carne. Ore, prega a palavra, se humilhe. Tenha coragem de falar assim para Jesus: a minha mente é podre, ou o Senhor limpa, ou é pior do que uma fossa. Cada dia que eu oro, eu sempre oro com um tema. E cada dia que eu passo com Deus, Deus me dá uma frase do dia. E vou começar a ter essas frases que vem do céu, linda, né? Quando eu orava pela igreja, falei para vocês, Deus falou assim para mim: em 1 segundo, pastor, em 1 segundo, eu faço pela igreja o que você e seu trabalho não faria a vida inteira. Então fica de boa, só fique perto de mim. Deixa cá central, quem resolve sou eu. Amém? Deixa cá central de fortaleza, eu vou fortalecer, porque eu sou a fortaleza de Fortaleza. Eu sou a fortaleza das fortalezas. Deixa comigo aqueles que não entendem sobre desimpacto, eu vou convencê-los. Diga amém. Deixa comigo os casamentos rachados, pastor, porque eu vou convencer o coração do pai ao filho, do filho ao pai, da mulher ao homem e do homem à mulher. Eu sou Deus da transformação. Deixa comigo, pastor, porque os jovens que sofrem pornografia, eu vou purificá-los. Pastor, só faça uma coisa: fique perto de mim, interceda e ore, interceda. Só faça isso e veja o rio se abrir e a vitória chegar.
E hoje de manhã eu tomei outro tema. Resolvi orar por mim. Eu disse, de repente, quando está orando por mim, eu tenho medo de ficar descoberto, né? Eu fazia um convite a vocês, olhem pelo pastorzinho aqui, não esquece de mim não, por favor. Olhem por mim. Amém. Vocês sabem que orar é a maior forma de fazer afago a alguém, né? Tá certo? O maior afago que você faz por outro é orar por ele. É a maior forma de carinho. Melhor do que um abraço apertado e gostoso é orar. Orar é abraçá-lo espiritualmente. Orar é dizer assim, Senhor, por favor, aquele miserável pastorzinho que está lá com a Diná, fala tanta coisa, Pai, ajude ele, Senhor. Isso é orar e interceder. Pastorzinho é meu brabinho, tal, tá nervosinho, abençoa o pastorzinho, Pai, isso é orar. Isso é oração, irmãos. Intercedam pelo pastor aqui, pela esposa dele, pelos meus filhos. E hoje, no meu momento a sós com Cristo, o Senhor me deu outra frase linda. Eu orava por mim, Pai, eu sou tão pecador, como eu vou levar aquele povo para o céu comigo? São muitas as batalhas, eu não posso, Pai, levá-los pela carne, eu não posso convencê-los pela argumentação que eu tenho. Minha argumentação é muito frágil, Pai, eu tenho que mudar a forma até de pregar para esse povo querido. E o dia estava amanhecendo, e eu na minha varanda, orando por mim mesmo, só por mim, Pai, por favor, me ajude. Eu sou muito fraco. O que é que eu faço? E o Senhor falou assim para mim, essa frase foi meio pesada. Pastor, o Senhor não vai ficar podre quando o Senhor morrer. O Senhor já nasceu podre. Que no meu ouvido, como é, Senhor? Ele disse, pastor, o Senhor não vai ficar podre quando o Senhor morrer. O Senhor já nasceu podre. Confie em mim somente. Agora, pastor, não fique longe de mim um só minuto, o tempo todo ligado comigo. Fique comigo, pastor, e deixa comigo, que eu vou resolver a situação da central de Fortaleza. Vou arrebentar os corações, diga amém. Vou entrar com 2 pés, com a voadora e vou arrasar aquela igreja com meu poder. Vou resolver os problemas que você acha que não tem como resolver. A minha glória irá encher aquela igreja, e muitos jovens se converterão, casais renovarão suas vidas, depressões acabarão, a glória se revelará. Pastor, por favor, você não vai ficar podre quando você morrer. Você já é podre desde que você nasceu. Agora eu sou Deus, eu sou Jeová, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou Jeová Jireh. Eu sou poderoso, eu tenho poder para fazer nascer e para morrer, para criar e para acabar de criar. Eu falo e tudo acontece. Pastor, confie em mim. Peço a você que nessa noite volte para casa, mas por favor, não vá dormir de todo jeito, criatura. Aprenda. Vitória não é de graça. Vitórias não vêm de graça. Sujeito para ganhar uma medalha como aquele tal de Bolt. Lembra do Bolt lá? Da flecha. O homem mais rápido do mundo. Aquele cara lá passa horas e horas correndo. O cara que é melhor da natação, que levou umas 500... Lembra aquele americano que levou um monte de medalhas? Aquele cara não tem vida, ele passa quase 7 horas por dia dentro de uma piscina, nadando, nadando e nadando. Um dia desse eu ouvi uma reportagem com o Giovanni, o ex da Seleção Brasileira de Vôlei. Ele falou para a reportagem que tem os joelhos tudo arrebentado, porque o grande líder dele, Bernardinho, botava peso na perna dele para ele pular, e tirava o peso, ele pulava mais alto e conseguia bloquear e fazer com que nós tivéssemos mais um ponto e o Brasil gritasse ponto. Aprenda uma coisa, nada vem de graça. Não existe um homem santificado que fique na televisão com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não existe.
é preciso dizer para a carne: não quero novela da Globo, nem SBT, nem mentirinha de Moisés aí que estou passando, tudo novela mentirosa. Não quero. Tem um conselho: pega a tua TV e desligue. Se tem adolescente é mais difícil, né? Não tem para ele. Tem um conselho do pastor: pega o teu notebook, trava ele. Está acabando com a tua vida. Quebra essa porcaria. Tu vai para o inferno com o notebook e tudo, porque a tua vista no notebook é só para porcaria. Aprenda que as bênçãos são precedidas pela luta, batalha. Basmati, o reino do céu é conquistado por esforço, não para ser salvo, mas para ficar perto daquele que me salva, Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Ao voltar para casa, por favor, desliga a TV. Não vá ver jornal não, irmão. Terminou o culto, ver jornal. Daqui a pouco você esqueceu tudo que eu preguei. Tinha pena de você, criatura. Já vai chegando em casa, ligar a TV logo para ver o tal do Fantástico. Nada ali de Fantástico, ali é mentira. Uma repetição de violência. Aí você fica no culto da igreja 1 hora e fica lá no Fantástico 2 horas, e termina o Fantástico e vem um tal de um filme e uma porcaria atrás da outra. E amanhã é feriado, pastor, vou aproveitar e vou dormir 2 da manhã assistindo porcaria. Quando eu estou orando lá na minha casa, lá no meu apartamento, às vezes o dia está amanhecendo, eu estou vendo plan, apartamento lá na frente do outro na rua ligado, sujeito assistindo televisão a noite inteira. Dá para ouvir o plim plim de Satanás. Plim plim, fique mais de longe, dá para escutar. Você está entendendo? Brigue, lute, vá para a cama cedo. Passe tempo com Deus, converse com Deus, diga quem é você. Não abra mão dessa luta espiritual. Salvação é lutar contra a própria carne. Agora saiba de uma coisa: em Deus somos mais do que vencedores. O seu Jordão intransponível pode ser atravessado pela graça e o poder de Deus. Primeiro, deixe a arca à frente. Quem leva você é Deus. Segundo, passe por caminhos que você nunca passou antes. Pratique coisas que estranham a carne, ou seja, coisas espirituais. E terceiro, santifique-se hoje, porque amanhã tem bênção na sua casa. Amanhã tem bênção. Pode contar com isso. Eu tenho uma filha que mora em Feira de Santana. Tenho 2 filhos. Uma Vi, a Mona Lisa. Uma Vi logo saiu de casa cedo, porque foi internato. Esteve viajando aí pelo Caribe para fazer inglês. Aprendeu inglês muito jovem. Voltou para o Brasil, começou a ensinar, a ganhar dinheiro. Muito solto. E tem uma facilidade para a língua muito grande. Ensinou grego na escola, no colégio, no IAN. E aí logo se formou para teologia. Fez faculdade na Federal de História, historiador. E logo veio um chamado para a China. Está na China, é pastor da China hoje. E está lá ensinando na faculdade da China, Hong Kong College. Ficou minha filha, terminou, formou um ano retrasado, ano passado formou, com 22 anos de idade, muito novinha, mas não quer ficar mais em casa, porque saiu de casa muito novo. A gente que é pastor, a gente viaja muito, sai muito, os filhos não querem ficar conosco, porque não tem amigos, prefere ir para o internato. Minha filha formou e do internato já ficou em Feira Santana em busca de trabalho, já começou logo a terminar a faculdade, uma pós-graduação em auditoria de saúde. E não tinha emprego para a Mona, porque o Brasil fechou a porta de emprego. Não tem, você sabe disso, são 14 milhões de pessoas nesse país desempregado. Minha filha estava nesse contexto de desemprego. Não tinha emprego para minha filha, enfermeira com pós-graduação, sem emprego. E eu com a minha esposa, nós tomamos um voto. Nós vamos continuar orando pela Mona Lisa. Mas um dia desse para cá, tomamos um voto mais ousado. Tomamos um voto, vamos fazer jejum pela Mona. Vamos jejuar pela Mona, só para ela. Vamos ter um dia na semana, passar o dia todo sem comer e orando e buscando o poder do Espírito. Vamos acordar de madrugada e clamar a Deus que olhe para nossa filha, porque o Brasil está sem emprego, mas Deus cria empregos. Diga amém. O Brasil está sem porta de empregos, mas Deus escuta o clamor de um pai e de uma mãe
que pede que o Senhor abra a porta de emprego para os seus filhos, porque Deus ama pai e mãe que clama. Ele disse: vinde e provai e vede que eu sou Deus. Provai e vede. Está sem emprego sua filha? Então, minha irmãzinha, cara de joelho a noite toda, larga a novela e a TV e vai falar para Deus isso. Não dá para tu conseguir emprego com teu filho assistindo novela. Não dá. Não dá para você ter um filho vitorioso com emprego se você vive na novela, em filmes, seja ele que espécie for. Está perdendo muito tempo. Deus quer que você seja e diga: Deus, eu preciso que o Senhor consiga uma forma de ver para o meu filho. Ele está formado, Pai, tem sido teu servo, Pai, por favor, ajude-o. Abra portas, arrebente o rio. Ele quer passar por ele. Começamos a orar, Ednar, e oramos bastante, oramos e nada. Deus estava calado com a gente. E passou 6 meses Deus calado. Eu digo: Deus, 6 meses, minha filha lá na casa de uma prima, e pai, eu vou voltar para casa, promessa de emprego aqui, tá ruim aqui, estou na casa, e a gente gastando, mandando despesa e tal. Eu digo: filha, você vai embora. Eu falei: filha, você vai ficar até final de abril, não dá para ficar mais. Está lá desde o meio do ano passado, já está ficando ruim para ela. Vou voltar para casa, pai, não dá para ficar mais aqui. Queria trabalhar nessa região, porque essa região eu conheço, eu sou daqui e tal. Tá bom. E nós intensificamos as orações. Não foi bem? Vamos orar mais, oramos mais. E a guerra foi reída. E nós ajoelhávamos. Às vezes eu acordava com sono. Pai, eu estou com tanto sono, eu quero dormir. Não consigo, mas eu vou ficar de pé. Às vezes eu orava assim, ó: pai, eu estou aqui na tua presença, eu quase dormindo, mas não vou dormir não, pai. O Senhor está bom comigo, pai, por favor. Estou aqui orando pela Mona Lisa, Senhor, por favor, me escute, pai. Se eu sentar, eu durmo, eu não quero dormir. Eu estou cansado, o corpo quer muito descanso, mas a minha carne quer descanso, mas o Espírito não quer. Eu quero que o Senhor acabe com a minha carne e vivifique o Espírito, pai. Tira o meu sono, escuta a minha oração. Essa madrugada são 3:30 da manhã. Eu oro pela Mona Lisa, pai, minha filha. É aquela baixinha lá de cabelos longos e escuros. É a minha linda filha, eu amo muito. Está sem emprego, pai, fez a faculdade, Senhor. É fiel ao Senhor, por favor, pai, me escuta essa madrugada. É assim que se ora. Já tem 8 meses que eu oro quase, pai, e nada apareceu. O que está acontecendo, Senhor? Então me revela, devo trazer para casa, então me diga. E o Senhor calado, dizia nada. Porque o Senhor está mudo. Diga alguma coisa para mim, pai. Me diga alguma coisa, revela para mim alguma coisa, por favor. E ele calado. Eu digo: não tem jeito de nada, Deus não fala conosco nesse momento. Vamos trazer para casa. Não tem o dedicativo. Minha filha falou: pai, vai ter um casamento de um sobrinho nosso em Recife. Ela falou: você agora em maio, quando o senhor voltar para casa, eu volto com o senhor também. Eu pego um avião de Salvador até Recife, eu vim para casa e fico em casa e acabou. Não vou ficar aqui mais. Tá bom, filha. E quando foi há 6 dias atrás, 6 dias, eu estava orando ao Senhor, brigando. E vocês, me escutem agora, por favor, me escutem, que coisa linda. Veja como Deus trabalha. Eu estava ali orando de madrugada, e o Senhor falou assim para mim, de forma bem clara. Ele falou assim: o Lucas vai ligar para a Mona Lisa. Assim, com essas palavras, no meio da noite, chegou a resposta: o Lucas vai ligar para a Mona Lisa. Pode dizer quem é Lucas. Vai falar para ela que o trabalho que ela fez não recebeu atrasado da prefeitura da cidade tal, vai vir para conta. E ele vai oferecer a ela 2 vínculos de emprego. Aliás, não, Lucas vai ligar para a Mona, ponto final. Vai receber um atrasado da prefeitura. E ele disse assim: Mona vai ter 2 vínculos de emprego. Aí eu disse: 2? Dinheiro atrasado, que a Mona fez um trabalho na prefeitura da Bahia, lá uns 2 trabalhos, não recebeu nada. Estava nervosa com isso. Calei, não disse nada. Foi muito para acreditar. O Senhor falou ao meu coração, falou à minha mente. Fiquei calado. Aí a Diná então falou para mim isso, e eu fiquei ali olhando. Eu não disse nada a Diná. Quando foi há uns 3 dias antes, Mona ligou para mim e falou assim para mim: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
O Lucas ligou para mim. Eu digo, opa, primeira coisa aconteceu. Lucas ligou para você? Foi. E disse para mim que me convidou para trabalhar na prefeitura aqui perto de Alagoinha, com um salário muito bom. E pai, eu tô assim abismada. Ele disse que é urgente o meu trabalho, que eu fosse agora para Alagoinha, que fica a 70 km de Feira, para fazer uma entrevista. E eu vou trabalhar na Secretaria de Saúde da cidade de Alagoinha, e vou ser auditora fiscal, e vou cuidar de toda a medicação da cidade. Aí eu disse, tá certo. Falei para Diná em lágrimas. Ela foi para a prefeitura. Quando ela voltou, ela disse, pai, nesse instante eu olhei no meu smartphone e entrou o dinheiro. Eu liguei para a prefeitura que eu trabalhei e depositaram. Amém? Não é o dinheiro que a Mônica recebeu, não é, sabe? O que está contando no emprego que ela recebeu, que para mim foi uma bênção. Eu estava gastando muito, ela não aguentava mais. Estou feliz mesmo. Estava caro minha filha para mim. Investi em faculdade, investi em pós-graduação. Ela também já querendo trabalhar, já não é mais menina. Estava um clima meio difícil. Não é somente o emprego, o atrasado que ela recebeu. Hoje já fez a mudança dela, já alugou um caminhão, levou a mudança lá para a cidade. Ela faz amanhã a mudança. Não é isso que contou. O que me trouxe lágrimas aos olhos, sabe o que é? É a fidelidade de Deus para conosco. Ele respondeu do jeito que Ele mostrou. Sabe o que é mais lindo? É que quando eu confio no Senhor, Ele conta segredos para mim. Isso é bíblico, Jeremias 33, verso 13. Clame e eu te responderei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando eu busco o Senhor, Ele me revela segredos que somente Ele sabe. Ninguém sabia que a Mônica recebeu um telefonema do Lucas e ia ter emprego. Ninguém sabia disso. Só falta o segundo vínculo que vai vir depois. Tudo no seu tempo. Mas eu sabia. Antes de 3 dias de acontecer, o Senhor me disse. E disse, pastor, estou te contando porque tu és o meu amigo. Não vou ocultar você uma bênção que eu vou dar para tua filha. Quero que você seja feliz. Vai acontecer, mas quando você acorda de madrugada para falar comigo, e mesmo com sono luta contra a própria carne, então eu sou fiel e vou te confessar, pastor, vai acontecer assim, assim e assim, porque eu gosto de pessoas que acordam pela madrugada e conversam comigo. Vinde e arrazoemos. Esse tipo de crente que eu vos chamo para ser, esse tipo de cristão que eu vos convido para ser. Não um cristão apático, morto, sem vida, mas um crente vivo, que clama o sangue de Cristo, e esse Cristo escuta e te atende. Você não precisa ser derrotado. Você pode sim ser vitorioso no teu vício, na pornografia que te consome, na tua luta com o casamento, tudo que te atrapalha, com a tua falta de saúde. Você pode sim ser vitorioso, porque em Deus faremos proezas. Que o Senhor te abençoe essa noite.